Cidadania é daqueles conceitos que todo mundo já ouviu falar. Talvez você saiba a sua própria porque, bem, geralmente é do país em que você mora, mas quase ninguém para pensar exatamente o que isso significa. Afinal, o que significa você ter cidadania brasileira, ou cidadania americana, ou qualquer outra cidadania? Ter nacionalidade de um país significa que você pode usar todos os supostos benefícios que aquele país oferece para quem é cidadão. Votar, usar a justiça, tirar passaporte, mas também te obriga a algumas coisas, como servir exército, pagar imposto e outras coisas. Ou seja, se você preferir ver de uma forma otimista, nacionalidade é a sua carteirinha de sócio de um clube que você não necessariamente queria entrar e cujos benefícios são altamente duvidosos. Se você quiser, porém, ser realista, cidadania é a sua marca de gado. Sim, o dono do curral em que você nasceu quer marcar você como propriedade dele, e não é fácil remover essa marca. O que muita gente não sabe é que sim, é possível você renunciar à sua cidadania. Então, se eu renunciar à minha cidadania, eu estarei no Capistrão? Não vou ser mais gado de estado nenhum? Bem, não é tão simples assim. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como deixar de ser brasileiro? Na definição juspositivista, nacionalidade ou cidadania é o vínculo jurídico entre um indivíduo e um Estado, ou de forma mais poética, cidadão é um indivíduo no gozo de seus direitos civis e políticos de um Estado, o que significa que ele pode usufruir plenamente os direitos garantidos por aquele Estado e também deverá obedecer aos deveres ditados pela Magna Carta Constitucional. Lindo isso, né? Se tivesse alguma lógica, porque direito, por definição, não é garantido por Estado. Os únicos direitos que existem são os naturais. Estado só tira direitos, não dá direito a ninguém. Ou seja, é isso. Em tese, você pode visitar qualquer país, mas para efetivamente se integrar a uma sociedade de um país, precisa ter a nacionalidade. Bem, de fato, isso pode ser verdade para muitos países do primeiro mundo, particularmente os Estados Unidos, que estão sempre no interesse de prender pessoas que estão lá, mas que eles não consideram cidadãos, e mandar para fora daquelas linhas imaginárias que eles chamam de fronteiras. Mas o fato é que nem todo país desperta tanto interesse assim. Cidadania nos Estados Unidos significa uma coisa totalmente diferente de cidadania no Brasil, por exemplo, pelo simples motivo que não tem tanta gente assim querendo morar aqui no Brasil. Ao contrário, a cidadania brasileira e da maior parte dos outros países, na verdade, não quer dizer muita coisa. No final das contas, a menos que você queira interagir com o Estado mais diretamente, sendo funcionário público aqui no Brasil, político ou coisa do gênero, a única coisa de fato que serve à sua cidadania brasileira é o passaporte. Se você não estiver morando no Brasil e não tiver imóveis no Brasil, você não precisa pagar imposto aqui. Basta declarar a sua saída do Brasil para a Receita. Por outro lado, se você morar no Brasil e trabalhar no Brasil, mesmo não sendo um cidadão brasileiro, vai ter que pagar o imposto de renda e uma série de outros impostos. Se você tiver imóveis no Brasil, tem que pagar imposto também. Então, no final das contas, a cidadania não faz tanta diferença assim. Isso é assim para a maior parte dos países. De fato, cada país entende essa coisa de nacionalidade e cidadania de uma forma diferente. Por exemplo, como você vira cidadão de um país? Basicamente tem dois sistemas principais. Alguns países adotam a cidadania jus solis. Se você nasceu naquele curral, quer dizer, naquele país, você vai ser marcado com aquela cidadania. Outras são dadas jus sanguinis. Você herda a cidadania dos seus pais. Se eles foram marcados com a marca da fazenda do seu Zé, você também vai ter essa marca. E eu já expliquei que o Estado brasileiro, no que se refere ao direito, é o sujeito mais indeciso do mundo. Controle de constitucionalidade no mundo inteiro, tem países que adotam difuso, como os Estados Unidos, outros adotam abstrato, como a Áustria. Na maravilhosa Constituição Cidadã do seu Ulisses, ninguém chegava a uma conclusão sobre qual usar, então adotaram as duas, lógico. Você pode achar que isso é um caso só, mas não. Tudo no direito brasileiro é assim. Não se sabe qual é a melhor alternativa, vamos adotar ambas. E lógico, isso acaba resultando em regras muito mais confusas e complicadas e com muito menos segurança jurídica. Não é à toa a merda em que estamos. É proposital. Os políticos idiotas brasileiros são os políticos mais idiotas do mundo.
e os juristas que os acompanham não são muito melhores do que isso. Dada a escolha entre a alternativa A ou a alternativa B em praticamente qualquer coisa do direito, os brasileiros escolhem a B. Cara, é sério, é assim que tudo foi decidido no direito brazuca. Se existe a teoria X e a Y no direito sobre a questão Z, qual é a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro? É XY, lógico, sempre, todas as vezes. Por que decidir se a gente pode ficar em cima do muro? Devia estar escrito na bandeira brasileira ao invés de ordem e progresso. Lógico, no que se refere à cidadania, o Brasil adota ambas, cidadania jus solis e jus sanguinis. Por que não, né? Afinal, foda-se. Por que simplificar e escolher alguma coisa se a gente pode ficar em cima do muro e complicar tudo para todo mundo e juntar duas coisas diferentes que, segundo a visão dos políticos, dará a soma dos benefícios de ambas, mas eles esquecem que também dará a soma dos lados ruins de ambas. Mais que isso, além do lado ruim de tudo, vem a confusão e incerteza quando você não escolhe um lado. É uma tragédia que acontece o tempo todo na Constituição brasileira. Mas temos que admitir que, em termos de nacionalidade e cidadania, a brasileira é das constituições que menos requer coisas obrigatoriamente no mundo. Você vai ter que servir exército, é fato, em tese você é obrigado a votar, mas vamos combinar, R$3 de multa, ninguém tá nem aí para isso, mas fora isso praticamente nada. Aqui, cidadania significa basicamente apenas passaporte. Não, é muito pouco provável alguém brigar com você ou te expulsar do Brasil porque você não tem cidadania brasileira. A menos, lógico, que você seja rico e o funcionário público encarregado veja isso como uma forma de lucrar uns trocados extorquindo você. Na verdade, nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar da América Latina. A África também, e maior parte da Ásia. Cidadania na maior parte desses lugares periféricos, particularmente para nós libertários brasileiros, significa apenas passaporte. Só isso. Infelizmente, passaporte é uma coisa importante. Você precisa de um passaporte para viajar para outros lugares de avião. E a menos que você tenha um barco muito legal capaz de travessias oceânicas, vai ser muito difícil você viajar pelo mundo sem um passaporte. Como você pode imaginar, quem inventou esse troço de passaporte não tinha as melhores intenções não, mas isso é assunto para outro vídeo. Acredite, a nossa cidadania, a nossa nacionalidade não é das piores, tem outras muito mais complicadas. Algumas cidadanias como a russa e a holandesa são exclusivas. Se você é cidadão de um desses países, não pode ter dupla nacionalidade. Se um brasileiro resolve se mudar para a Holanda e adquirir a cidadania holandesa, ele tem que abrir mão da brasileira. Outras cidadanias, como a da Argentina e da Costa Rica, você não pode renunciar. Se você for cidadão argentino, meu amigo, não tem como abrir mão dessa cidadania. Mas tem coisas ainda piores. Para você ter uma ideia, a cidadania americana tem uma particularidade terrível. Precisa pagar imposto de renda para o governo americano, mesmo que a pessoa não more mais nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás era o único país no mundo que fazia isso, mas agora a China e a Eritreia também adotaram a mesma prática. Isso faz com que renunciar à cidadania americana seja um ato relativamente comum. Muita gente busca isso. Portanto, quando o pessoal fala em renunciar à cidadania, a maior parte das vezes é a cidadania americana para evitar impostos. Por isso que muita gente conversa em grupos libertários sobre renunciar à cidadania. Para americanos, isso faz muito sentido. A cidadania brasileira não faz sentido renunciar, porque ela não é exclusiva, portanto ela não te impede de ter outras nacionalidades também. Além disso, se você estiver trabalhando no Brasil, tem que pagar imposto aqui do mesmo jeito. Bem, na verdade, tem vantagem para estrangeiro no que se trata de investimento em capitais. Então, em tese, para brasileiros muito ricos, pode ser interessante sim você mudar o seu domicílio fiscal para fora do país para pagar menos imposto em aplicações financeiras. Mas isso vale só para aplicações financeiras, não vale para outras coisas como trabalho, renda e etc. Existe toda uma tabela que é bem interessante você ver quanto uma pessoa que não mora no Brasil paga menos imposto no Brasil na hora de ganho de capital. Mas lembra, você não precisa abrir mão da sua cidadania brasileira, basta você dizer que mora no exterior. E exterior, você sabe, pode ser Paraguai, Uruguai. Em tese, você pode até estar morando aqui no Brasil mesmo, desde que o governo não descubra isso.
O truque todo é, se você for sair do Brasil, é preencher 2 formulários, o CSD e o DSDP. São 2 documentos que você precisa preencher, meio chato, coisa e tal, protocolar lá na Receita, mas vai valer o preço de você não ter dor de cabeça e não precisar pagar mais imposto por aqui. Do ponto de vista libertário, muito mais interessante do que abrir mão da cidadania brasileira é buscar outra cidadania. Uma pessoa que tenha dupla nacionalidade tem um monte de vantagens, principalmente caso seja perseguido no país em que você mora porque o sistema político resolveu te oprimir. Se você só tem um passaporte brasileiro e o governo brasileiro resolveu criar caso com você, o Alexandre de Moraes resolveu arrumar confusão contigo, por exemplo, você fica sem opções, você não consegue sair do Brasil porque o seu passaporte não funciona mais. Se você estiver lá fora, você vai ter dificuldade de viajar entre países. Portanto, ao invés de se preocupar em renunciar à cidadania brasileira, que, pelo menos por hora, não faz tanta diferença assim, o melhor objetivo aqui é conseguir uma segunda cidadania. Existem várias formas de se fazer isso. O melhor caso vai variar de pessoa para pessoa dependendo da sua história, do que é mais fácil para você. A cidadania portuguesa e italiana já foi mais fácil no passado. Muita gente aqui no Brasil tem ascendência portuguesa ou italiana, ou mesmo de ambas, como é meu caso. Mas as regras para obter a cidadania têm se tornado progressivamente mais difíceis com o tempo. Itália e Portugal adotam também o ius sanguinis. Se os seus pais são italianos ou portugueses, você consegue facilmente a dupla cidadania. O problema é que a maior parte das pessoas aqui no Brasil já está na 3ª ou 4ª geração, daí o processo é bem mais complicado e muitas vezes impossível. Tem outras opções que são as mais simples. Casar-se com um português ou portuguesa te dá a cidadania também. Existem até agências especializadas em arrumar isso. O casamento de fato é um detalhe, você sabe. Contrata-se gente para esse tipo de coisa. Vários outros países têm isso. Inclusive o Brasil é considerado para muita gente de fora como uma boa opção de segunda cidadania justamente por essa via. É muito fácil você contratar um casamento aqui no Brasil e conseguir a nacionalidade brasileira por conta disso. Você certamente sabe que o Brasil tem uma grande fama no exterior como lugar bom para criminoso viver. Não sei de onde eles tiram essas ideias, não é mesmo? Certamente você já viu vários vídeos em que os criminosos planejam, depois do grande crime, fugir para o Brasil. Outra opção para nós aqui é o Paraguai, que também permite a nacionalidade por casamento e também é bastante comum e simples conseguir dessa forma lá. Ter passaporte paraguaio tem uma outra vantagem grande para nós brasileiros de podermos chegar no outro país pela terra. Veja, numa situação que você está sendo perseguido pelo seu governo, é de vital importância você chegar no outro país que você tem nacionalidade sem precisar pegar avião. Porque no aeroporto você vai ser preciso usar o passaporte e você pode ser impedido ali. Existem ainda cidadanias por investimento. Praticamente todos os países vão aceitar você como cidadão, vão te dar a nacionalidade se você tiver grana para investir nesses países. Geralmente é fora de cogitação para pessoas normais, é muita grana exigida, mas dependendo, se você tiver bala na agulha, é uma possibilidade. Algumas ilhas no Caribe têm um valor de investimento na casa de $40 mil, que não é nenhum absurdo. É muito dinheiro, sim, mas é das mais baratas que se encontra por aí. Se você tiver dinheiro, não é nenhum absurdo. Mas é muito mais barato você contratar alguém nesses países e se casar por lá. Vocês já viram isso acontecer num monte de lugares, é possível que conheçam pessoas que usaram esse truque. É na verdade bastante simples no final das contas. Portanto, para concluir esse vídeo, é sim possível renunciar à cidadania brasileira. O processo é complicado, burocrático, chato e caro. Porém, o fato é que não faz diferença nenhuma manter a cidadania brasileira. Ao contrário, o foco do libertário brasileiro deve ser obter outra cidadania. Sim, paradoxalmente, para nós que não gostamos de países, estar vinculado a mais de um deles acaba sendo melhor do que estar vinculado a um país só. Até porque existe um porém. Mesmo que você queira abrir mão da sua cidadania brasileira, precisa ter outra cidadania para fazer isso. Sim, o Brasil assinou um pacto XYZ das Nações Unidas para a prevenção de apátridas, de pessoas que não têm nenhuma nacionalidade. Portanto, por esse pacto, o Brasil não pode tirar a sua nacionalidade, nem que você solicite, a menos que você tenha outra. Portanto, mesmo que você queira se livrar da nacionalidade brasileira, você precisa, antes disso, conseguir outra. A dica é conseguir uma europeia. A maior parte dos países na Europa permitem que depois você abra mão dessa nacionalidade também
e assim vire um apátrida se esse for o seu interesse. De qualquer forma, para a maior parte das pessoas, o foco é conseguir outra nacionalidade, preferencialmente daquelas que não têm outros deveres. A menos que você pretenda morar nos Estados Unidos, na Eritreia ou na China, não vale a pena buscar cidadania desses lugares, você teria que pagar imposto para ter essa cidadania. Rússia, Holanda, Argentina e mais algumas outras são mais restritivas que a nossa, não valem a pena também. Mas fora esses países, outra cidadania de qualquer país é uma boa. Para cada pessoa vai ter um país ideal para buscar uma segunda cidadania, o que for mais fácil para você. Vai depender da sua família, do seu status civil, de onde você mora, quais seus planos para o futuro. A internet é uma maravilha. Se você procurar, vai encontrar dica para nacionalidade de praticamente qualquer país no mundo. Faça uma boa pesquisa e seja feliz. E no final das contas, ter dupla nacionalidade também faz sentido do ponto de vista libertário também. Lembra, no anarcocapitalismo não há necessariamente a extinção do Estado. Há a extinção apenas do poder coercitivo do Estado. Você podendo escolher qual Estado quer fazer parte, escolhendo Estados em livre mercado de países, sem violência e coação, é algo perfeitamente libertário. Você provavelmente não escolheu a sua primeira cidadania, mas pode escolher a segunda. Então vamos fazer girar esse livre mercado de cidadanias por aí. No final das contas, o ideal seria não ter nenhuma ligação com o Estado, mas ter ligação com múltiplos estados estabelecidas conforme a sua vontade. É uma aproximação bastante razoável do mundo libertário. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.